Olá, minha irmã, meu irmão, te acolho com muita alegria, pedindo as bênçãos de Deus sobre você e a tua família. Hoje é Quinta-feira Santa, início do Tríduo Pascal, a paixão, morte e a ressurreição do Senhor. O Evangelho de hoje nos dirá que Jesus foi celebrar a Páscoa com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus era a memória, a celebração da saída da escravidão para a liberdade. Já a Páscoa de Jesus é a passagem da morte para a vida, a eternidade, a ressurreição. Mas toda a vida de Jesus foi uma Páscoa. Ele passou sempre fazendo o bem. Suas curas, milagres, ressurreições, tudo isso era para mostrar a vida verdadeira e o poder de Deus sobre os homens. Vamos passar a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o pano, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se levantou da mesa, tirou o manto que o cobria, pegou uma toalha e colocou na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com aquela toalha que estava na sua cintura. Naquele tempo, só os inferiores eram os que lavavam os pés dos superiores. Os escravos não judeus lavavam os pés dos seus senhores. As mulheres lavavam os pés dos seus maridos. As crianças lavavam os pés dos seus pais. 3 categorias: escravos, mulheres e crianças, eram as categorias excluídas e inferiorizadas.
Notem que Jesus assume o lugar dos últimos. Jesus é Deus que se abaixa para nos elevar no seu mesmo nível. Ele é aquele que assume o lugar do escravo, da mulher, da criança, o lugar dos últimos, para nos trazer a libertação definitiva. Que bonito esse Deus! Um Deus que se abaixa, que vem ao nosso encontro, que nos purifica de todas as nossas misérias. Naquele tempo também, a religião dizia que eram os homens que deveriam servir a Deus. E Jesus destrói um pouco essa imagem, pois ele mostra um Deus a serviço dos homens. É esse o significado da lavagem dos pés, mas não só. É também um serviço de amor. Quando chegou a vez de Simão Pedro de ter os seus pés lavados por Jesus, ele disse: "Tu não me lavarás os pés." Parece que Pedro foi humilde, mas não foi. Daqueles que estavam ali, Pedro foi o único que compreendeu o gesto de Jesus. Pois, se Jesus, Deus, Senhor, Mestre, estava lavando os pés de seus discípulos, os discípulos deveriam lavar os pés uns dos outros. E Pedro não estava disposto a isso. Pedro não queria um serviço de amor aos irmãos. E Jesus disse a ele: "Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo." E Pedro respondeu: "Então, Senhor, lava não apenas os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça." Pedro novamente foge. Por quê? Naquele tempo também, quando os judeus chegavam a Jerusalém para a festa da Páscoa, eles precisavam passar por um rito de purificação. Neste rito consistia lavar tanto as mãos quanto a cabeça. Então, Pedro tenta desfocar o objetivo de Jesus com a lavagem dos pés, pois Pedro queria que aquilo fosse apenas um rito religioso, algo exterior. É fato que depois Pedro compreendeu muito bem a proposta de Jesus e a aceitou, tanto que ele morre crucificado. É um serviço que ele oferece a Deus, aos homens, um serviço de amor. Tem um último detalhe na passagem de hoje. E Jesus, depois que lavou os pés de seus discípulos, colocou de volta o manto. E o Evangelho não menciona Jesus tirando a toalha da cintura. O Evangelho faz isso e oculta isso exatamente para dizer que a toalha permanece na cintura. Jesus é Deus que continua constantemente servindo a humanidade. Aquele cristão que procura caminhar verdadeiramente com Jesus deve ter noção disso, de que nossa vida é um chamado ao amor. E esse serviço de amor que tanto falamos agora é algo real e concreto e verdadeiro. É a partilha, é a caridade, é a presença viva na vida dos outros, é a capacidade de perdoar, de se fazer pequeno e abandonar o poder ou o desejo de poder para oferecer serviço de amor a todos. Nós sabemos que esse serviço de Jesus, ele alcançou a sua plenitude quando ele morre na cruz por nós. Ali é o maior serviço, pois ele nos resgata, nos salva do pecado, da morte, do mal, para nos garantir a eternidade. Muito amor, muita bênção sobre nós. É o que eu te desejo.
neste tríduo pascal. Que você sinta o amor louco deste Deus por você. Tenha um excelente dia, um ótimo tríduo pascal. Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.